Quando a população resolve eleger assim alguns candidatos que estão bem abaixo da média, da mediocridade, quase beirando a bestialidade, como por exemplo, pegaram um sargento, a amostragem assim do pior que existe na polícia do Paraná. E quem defende terrorista? O sargento Favor, aquele que apreendeu certa feita um volume assim daquele pozinho e resolveu testar a mercadoria para ver se era da boa. Aí experimentou e aí foi entrevistado e estava meio alterado assim. Esse mesmo, ele é um deputado federal. E assim como ele era um péssimo policial, obviamente ele se tornou um péssimo deputado. Faz parte da turminha que defende o bandido, Bolsonaro, e que defende as atrocidades cometidas pelo terrorista, Netanyahu, que, para caçar os terroristas do Hamas, resolveu exterminar mulheres. Eu não posso falar a palavra, porque se eu falar a palavra, o TikTok trava o meu vídeo. Você entendeu, né? 11 mil. 11 mil. Neste ataque em que o assassino, Netanyahu, sob o pretexto de caçar o Hamas, que também não vale nada, é da mesma laia. Eu não estou falando do povo palestino nem do povo judeu, estou falando da bandidagem que comanda o negócio. O povo inocente morre, porque quem está morrendo nessa guerra, 70% são mulheres e seus filhinhos. Quando você defende, e você diz que Israel não pode fazer o que está fazendo com... Aí, gente, como esse cara que sempre foi o pior da polícia, fala esse tipo de merda. Ele prefere condenar e sujar o nome do povo brasileiro, defendendo terroristas. O Hamas é terrorista e quem defende terrorista é tão bandido quanto eles. E não pode ser presidente do Brasil. Esse imbecil falou essas coisas e olhe o entorno da besta quadrada e veja os tipos que circundam o cavalo zurrante, que pensa que está lidando com o povo da periferia, aos chutes, aos gritos, como ele fazia quando era um péssimo policial. Não, ele está numa tribuna do Congresso Nacional falando do presidente da República. Depois das declarações do Lula, o mundo inteiro reconheceu o valor do que o presidente disse. E Netanyahu ficou sozinho. Ele vai ter que recuar. E talvez a matança lá na Palestina, talvez acabe, porque o Lula teve coragem de falar a verdade. Agora esses canalhas parece que são favoráveis aos 30 mil mortos, dos quais 70% são mulheres. Como que pode um eleitor brasileiro, presta atenção quem são esses caras, presta atenção. Outro cara nojento que ontem eu tinha feito um vídeo a respeito e aí eu excluí o vídeo porque eu fiquei meio nervoso, é o tal do Nicolas Chupetinha. Povo mineiro, por favor, né? Não tem ninguém pior lá para vocês elegerem? Assim, porque isso aí, onde vocês foram catar isso aí? Aonde vocês acharam essa porcaria? Onde? Porque é difícil, é muito raro você achar um imbecil de tão baixa imbecilidade, de tão insuportavelmente idiota. Tava falando que o presidente deles, o próximo, eles estão sonhando que eles vão conseguir voltar ao poder, depois do que fizeram. Esse aí também é outro que defende o massacre lá na Palestina. Ele defende. Apoia o Bolsonaro, que promoveu um verdadeiro massacre aqui durante a pandemia. São todos os bandidos, na verdade. Extrema direita, igual, 2 risquinho, bandido. Extrema direita, 2 risquinho, bandido. Vamos lá, aulinha de graça
para as pessoas assim com mais limitações, né? Extrema direita, igual, 2 risquinhos, fascistas. Extrema direita, 2 risquinhos, nazistas. Extrema direita, 2 risquinhos, terroristas. Extrema direita, 2 risquinhos, bandidos. Então, o bandido, porque quem apoia bandido é bandido, né? Nicole estava falando que o próximo presidente deles ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar. Olha só como ele é. Olha como ele é. Para mudar o Brasil da forma como está, lhe confesso, algumas maçãs podres não podem existir no nosso meio. Chegar lá na presidência do Brasil, eu não quero saber, e eu confesso aqui, o senador Magno Malta, eu não quero saber de presidente de direita prometendo X, Y e tal. Eu quero um presidente que realmente faça justiça nesse país e que não somente persiga por perseguir, mas eu quero um presidente que tenha coragem. Olha só como ele é pretensioso. Ele não vai aceitar que o presidente deles, o próximo, apenas persiga a esquerda. Ele deve fazer justiça e prender a esquerda. Sabe o que ele quis dizer? Idiotamente, estupidamente, imbecilmente, ele quis dizer que o próximo vai dar um golpe. Porque um presidente só consegue prender o adversário político se ele der o golpe. Quando esse imbecil fala isso, ele está confessando que não deu para dar o golpe agora, porque Bolsonaro é muito idiota. Tinha máquina, tinha tudo, tinha os militares corruptos, tinha os fazendeiros, latifundiários do agronegócio corruptos, alguns empresários sonegadores corruptos, alguns pastores bandidos e corruptos e sonegadores, lavadores de dinheiro. Tinha tudo para dar o golpe, mas foi incompetente até para isso. Aí Chupetinha, já pensando no futuro, disse que o próximo ele não vai aceitar. Que o próximo seja tão imbecil. O próximo tem que ser minimamente inteligente para conseguir dar o golpe. Suspender o judiciário, suspender o legislativo e prender a esquerda. Está dito no discurso desse imbecil. Se o TikTok excluiu meu vídeo devido às minhas palavras, lá no Instagram, eles não estão excluindo. Lá no YouTube, eles não excluem. Lá no Kawaii também. Eles mostram bastante lá. Os meus vídeos que eu posto lá, todo mundo vê. Só aqui mesmo, que é uma merda. Você pode ver lá no outro lugar lá.